Antes de nós começarmos a construir as nossas páginas, vale a pena a gente discutir um pouquinho esse termo hipermídia ou hipertextos, que tem sido tanto usado na web, né? O termo mais usado é hipertexto, e o que a gente chama de hipermídia é de um hipertexto que pode ter outros objetos de outras mídias. É um texto, um documento, que tem áudio, que tem vídeo, que tem elementos incorporados de outros serviços, né? Por exemplo, pode ter um pedaço de chat, pode ter um espaço para desenho, um joguinho e tantas outras coisas. Então, hipermídia é um hipertexto multimídia, né? Bom, qual que é a ideia do hipertexto? Vejam, lá na década de 40, mais precisamente em maio de 1945, Segunda Guerra Mundial acabou, aquele tanto de cientista envolvido na produção de tecnologia para a guerra ficou meio à toa, né? Então começam a surgir ideias fantásticas. E um desses cientistas era o Vannevar Bush, né? Que resolve pensar como é que seria a organização das informações no futuro. Vejam, 1945, não tinha nada de informática ao alcance da sociedade naquela época. E ele dizia que seria interessante que nós organizássemos o nosso conhecimento por blocos de informação e que esses blocos fossem interligados, né? Basicamente, nós estamos falando assim, eu tenho um bloco de informação sobre determinado assunto e eu crio uma ligação a partir de determinados termos com outros blocos de informação, né? E aí eu posso passar desse bloco por meio desse termo selecionado, dessa palavra-chave, para outro bloco e dali para outro. Talvez uma boa analogia aqui seja a conversa de bar, de boteco, de restaurante, quando você começa a falar sobre um assunto e você muda a conversa rapidamente por causa de uma determinada frase que alguém disse ou não. Por exemplo, eu posso dizer que vamos pegar aqui uma situação hipotética, que eu preciso juntar os documentos para fazer a declaração de imposto de renda, que imposto de renda é isso, que imposto de renda é aquilo, o assunto é sobre imposto de renda, e aí eu falo assim, eu tenho que pegar meu extrato no banco. Alguém fala assim, e banco, inclusive, está com uma receita fabulosa, os bancos estão gerando muito lucro, e já mudou o assunto a partir de uma palavra dita na frase, a partir de um gatilho, de um elo de ligação, que é o nosso link. Então as páginas são construídas dessa forma porque é assim que a memória humana funciona, por meio de associações. E o hipertexto basicamente é isso, é um texto organizado em blocos, em que há elementos de ligação de um bloco para outro, que não precisa ser consumido, né? Se for só um texto é lido, mas normalmente nós estamos falando de coisa multimídia, mas que não precisa ser consumido de forma sequencial. Eu posso escolher o meu fluxo de navegação. Então, por exemplo, eu posso vir daqui para cá, para cá, para cá e para cá e passar pelo fluxo completo, né? Ou não, eu posso vir daqui para cá, aí eu vou para esse, volto para cá, vou para lá de novo, venho para cá, volto para cá, vou para lá e faço o meu caminho, né? Então, um hipertexto não é só um recorte de um texto tradicional em partes, né? Eu não vou separar meu texto em capítulos ou em seções. Eu vou criar uma organização semântica entre os blocos de informação. Eu vou ter que trabalhar muito na construção desses elos de ligação. Na HTML, o nosso elo de ligação básico é o elemento A de âncora, que recebe, portanto, aquele parâmetro Hypertext Reference, né, uma ligação hipertexto, e carrega consigo um URL. Então, esse hipertexto vai aparecer destacado na minha página, essa palavra hipertexto. Se eu clicar nessa palavra destacada lá no site, o meu navegador vai me levar, vai gerar uma requisição para o servidor do Wikipedia e trazer a página de hipertexto que está lá. Olha que interessante como esse URL também está bem construído. O nome de domínio é wikipedia.org, lá dentro ele organizou as informações por idioma, né? Está dentro do acervo de wiki, que seria a biblioteca de dados propriamente dito, e o termo hipertexto. Isso foi construído em PHP, em Java, em .NET? Não interessa. Eu posso dizer que isso é independente de tecnologia e, portanto, que esse URL, ou seja, essa assinatura, esse identificador, é para sempre, né? Eu posso trocar tudo lá dentro que aqui eu não mudo,
Né? Isso que é interessante sobre a construção de URLs. Bom, enfim, então eu crio esse hipertexto, esses links dentro do meu documento, podendo criar essa navegação hipertextual, né, hipermediática talvez. Mas o URL, ele deixa de ser só, então, algo que eu digito na barra de navegação do meu navegador. Ele pode ser usado na construção dos links também. É usado na construção dos links. Então, quando a gente fala de URL, a gente às vezes lembra só da barra de navegação, mas não, ele está implícito ali, ele me permite navegar, acessar, recuperar a informação do jeito que for adequado ou necessário para mim, né? Então, fazendo aqui uma recapitulação rápida das formas de buscar informação na web, porque foi exatamente a facilidade de navegar pela web, de usar o navegador, que permitiu que ela passasse de praticamente pouquíssimos usuários lá no início da década de 90 para quase toda a nossa sociedade, num período que não durou mais do que 15 anos, né? Em pouquíssimos anos a web já estava no mundo inteiro. E um pouquinho mais de tempo, até quando ali na virada da década de 2000, quando surgiu a tal da bolha da internet, que se você não conhece, vale a pena dar uma olhadinha no Google, o que significa. Mas foi quando as empresas chegaram a fazer investimentos em massa, pesadíssimos, que rapazes ainda muito novos tiveram ideias interessantes e ganharam milhões ou bilhões de dólares com sites inovadores. Mas assim, na virada ali do milênio, foi quando a web explodiu e aí começaram a surgir coisas muito interessantes e que só vieram crescendo nesse período de tempo. Mas por quê? Porque é fácil navegar pela web, é fácil acessar, desde uma criança de poucos anos de idade que já começa a conseguir controlar mouse e teclado, até uma pessoa mais idosa que nasceu muito antes da computação, todo mundo consegue usar, porque é simples. Então, para eu navegar na web, eu posso digitar o URL lá na barra de navegação. Talvez para algumas pessoas seja mais fácil sempre começar pelo Google ou pela página que já está lá no favoritos. Eu posso usar links, né? Então, também são tudo são URLs, né? Mas eu posso navegar pela web só clicando em palavras que estão apresentadas ali. Pensem bem, o que é o Gmail ou qualquer outro servidor de e-mail que não um conjunto de links, né? Um link para aquele e-mail, um link para aquela pasta, um link para escrever e-mail. Então, a gente constrói todo um serviço sofisticadíssimo a partir de links numa página. Eu tenho os índices. Os índices são, muitas vezes, a forma de eu descobrir novas páginas, novos serviços. Eu posso colocar o Google numa categoria de índice, eu posso colocar um diretório, ou seja, uma forma de páginas amarelas na web, como o Yahoo fez durante muitos anos. Né, eu ter lista de sites, de sugestões de sites selecionados por categoria, sites selecionados por grupos sociais. Eventualmente eu posso até dizer que o Facebook, o Twitter, são índices, porque eles trazem links o tempo todo para a gente acompanhar. E eu também tenho os mecanismos de busca em que no índice eu tenho uma construção pré-definida a partir de uma empresa, de uma entidade que os organiza. Mecanismo de busca não, eu lanço lá um termo de busca e ele traz para mim índice. O Google se enquadra até mais aqui. Mas resumindo, tudo isso nada mais é do que um conjunto de URLs. A URL propriamente dita, que eu ponho manualmente na barra de navegação, mas links, índices, mecanismo de busca, tudo gera URL. E essas gera links, que são URLs, e isso vai me permitindo explorar esse grande universo de informação que é a web. Então, a questão essencial é facilidade de uso. Foi a facilidade de uso disso, de navegar pela web, que permitiu que ela crescesse tanto e nos desse a oportunidade de estar pensando em criar nossos próprios projetos na web.